Olá, que a graça de Jesus esteja com todos nós. Nós queremos falar mais sobre exercícios espirituais, sobre cultivo dos frutos do Espírito, cultivo da vida espiritual em geral. Então, existem alguns princípios bem simples que nós precisamos entender. Nós já praticamos esses princípios em algumas partes da vida, e nós parece que temos dificuldade quando se trata dessa área espiritual, da nossa área de comunhão com Deus, ok? De comunhão com o mundo celeste, que inclui também os anjos, e também aqui na Terra a comunhão com os homens, ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Um vídeo é breve para falar de tanto assunto, mas vamos fazer o nosso melhor. Bem, sempre falamos aqui que quando vamos estudar algo, nós devemos começar, qualquer ramo de estudo, começar pelo conhecido para depois entender o desconhecido. Então, o que nós conhecemos de cultura de plantio, né, por exemplo? Então, nós sabemos que você põe a semente na terra, primeiro você prepara a terra, lógico, vê se ela tem todos os nutrientes que precisa, todos os nutrientes necessários para desenvolver um certo alimento. Né? Depois nós colocamos lá o fruto, a semente, aí plantamos direitinho, depois regamos, deixamos no sol. Algumas plantas precisam mais de sol do que outras, né? Algumas são melhores cultivadas numa parte do planeta do que em outra, etc. Então, tudo isso não é novidade, mas isso já te dá uma ideia do que precisa acontecer na vida espiritual. Aliás, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e falar uma coisa para vocês muito importante, né? Uma dica importante. Vamos supor que você é um consumidor de beterraba, tá? E você sempre, você abre uma revista, por exemplo, de nutrição, para saber quais são os nutrientes que uma beterraba dá para o seu corpo. Aí você vê lá tudo direitinho, a quantidade, etc. Ok. Agora, o que eu estou falando não sai da minha cabeça, tá? Isso é instrução que foi dada numa palestra. Então, se você compra beterraba sempre no mesmo lugar, e essa beterraba vem de uma origem, de um solo pobre, então todas aquelas coisas que estão na revista lá, vai ficar meio que na teoria, porque a beterraba bem cultivada, produzida com solo próprio, vai ter tudo aquilo que está na tua revista. Mas isso não quer dizer que aquela que você compra em determinado mercado ou numa determinada feira tenha tudo aquilo. Então, o que eles indicam? Entre outras coisas, não compre alimentos sempre no mesmo lugar. Não compre a sua beterraba sempre na mesma banca de feira, no mesmo mercado. Aqui eu estou falando beterraba, qualquer alimento. Cenoura, a banana, seja lá o que for. Porque repito, se esses alimentos vierem de um solo pobre, eles virão com deficiência nutritiva. Fecha parênteses. Voltando na vida espiritual, então, se os frutos do Espírito não são cultivados da maneira correta, como a Bíblia ensina, também não vão produzir. Ou se você falha no cultivo, você despreza o alimento diário que aquela cultura precisa, é lógico que não vai acontecer o que você esperava que acontecesse. Tá? Falando dentro disso, dos exercícios espirituais, eu queria deixar bem claro uma coisa muito importante, ok? Deus nos deu instruções na Bíblia para que nós fôssemos
o povo mais saudável da Terra, ok? Estou falando assim, principalmente aqueles que nasceram na fé cristã, eles deveriam ser o povo mais saudável da Terra. Por quê? Porque não tem vícios, porque praticam exercícios que a Bíblia ensina, exercício físico, a Bíblia ensina, se alimentam de maneira correta, como a Bíblia ensina, não comem demasiado, como a Bíblia ensina. Né? Você vê, o planeta Terra nunca teve tanta gente pesada, obesa, gorda, como tem hoje. E aí, agora tem um movimento para romantizar a gordura, né? E você está quase proibido de falar que uma pessoa é gorda. Tem que falar que não, é bom, a gordura é saudável, é um coração cheio de gordura, um fígado cheio de gordura. Você não pode falar nada, porque isso é a aparência da pessoa, é saudável, ela se sente bem desse jeito. Imagina que ponto nós chegamos, né? Onde uma doença, a gula é uma doença, por exemplo, tá? Não é tratado assim muitas vezes, mas a gula é uma doença, traz suas consequências. Então, o povo cristão não é o povo mais saudável, ou não é um povo mais saudável do que poderia ser, ao menos isso. Não é, infelizmente. Né? Então, você vê mais igrejas com filas de pessoas procurando a cura do que com pessoas curadas. Né? Você vê as igrejas aí que batem no peito, dizendo que Deus faz curas lá, eles precisam de tantas curas porque eles vivem sempre doentes. Né? Isso não deveria ser um bom testemunho, não deveria ser um mau testemunho. Nós precisamos de cura toda hora porque nós vivemos doentes. Enfim. Então, quando a gente fala dos exercícios espirituais, se um ímpio, olha o que eu estou falando, se um ímpio, devido ao bom senso e à inteligência normal de um ser humano, se ele chega à conclusão de que é melhor ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que não é barraqueira, que briga com todo mundo, briga toda hora, como muita gente de igreja é, então ele começa a se educar de alguma forma. Isso é cultivar também. Está usando a outra palavra. Porque o ímpio não vai usar, estou cultivando os frutos do Espírito. Não. Ele vai falar assim, olha, eu estou me educando para ser uma pessoa mais pacífica. Eu vejo os exercícios que eu faço para ficar mais calmo. Então, uma pessoa que vai fazer yoga, em vez de estudar a Bíblia e buscar a Deus para ficar calma, tá? Mas ela quer ficar calma, como Deus quer que uma pessoa seja, então, aquele que é cristão e que lê a Bíblia, ele, como eu posso falar, tem uma palavra antiga na minha cabeça, eu não quero nem falar. Então ele começa a zombar daquele suposto ímpio, porque ele está recorrendo a métodos que o cristão supõe ser proibido por Deus, e ele também supõe que Deus vai desprezar o esforço daquela pessoa quando Deus não vai desprezar. Se Deus fala assim, o ser humano precisa fazer exercícios. Vou falar de exercício físico. Começar pelo conhecido, para depois nós chegarmos ao desconhecido. Deus fala, todo ser humano precisa fazer exercícios físicos. Então, o ateu vai para a academia, começa a malhar, segue uma dieta boa, talvez não seja a melhor, mas segue uma boa dieta, ok? Procura se adaptar naquela situação, se adequar a todo aquele mundo fitness. E depois, aquele que acredita em Deus tem uma fé inabalável, não gosta de exercícios físicos, não faz nada. É uma pessoa sedentária, não se alimenta direito. Quem vai ter saúde física depois?
Quem é que vai ter? Deus vai desprezar o incrédulo, o ateu? Ele não vai dar bênçãos para o ateu, porque ele não segue os caminhos de Deus? E vai dar bênçãos para o outro que não faz absolutamente nada e pensa que segue os caminhos de Deus? Lembra que quando Jesus... A resposta é simples. Está na Bíblia. Lembra quando Jesus chegou para os judeus e ele falou assim, olha, um pai tinha 2 filhos. Ele falou para o primeiro, vá na minha vinha e trabalha para mim. E o primeiro disse que ia e não foi. E o segundo disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta, qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Na verdade, Jesus estava comprando judeu com o gentil. Entendeu? Então, dizer que vai fazer a vontade do Pai e não fazer é pior do que dizer que não vai fazer a vontade do Pai e fazer. Estão entendendo? Estou contrastando o crente com o ateu. Agora, vamos lá. Vamos voltar lá na yoga. O ateu vai lá fazer yoga porque ele quer ser uma pessoa que respira direito, que tem paz, uma pessoa centrada. Você acha que Deus não vai colaborar com os esforços dele? É isso que você acha? Honestamente? Você acha que Deus vai amaldiçoar uma pessoa dessa? Você acha que Deus vai rejeitar o esforço dessa pessoa em ser alguém melhor, em ter um fruto do Espírito, ainda que ele nem acredite no Espírito Santo, mas ele acredita no fruto, que é a paz? Complicado, né? O que dizer das pessoas que gostam de fazer caridade porque elas são transformadas, elas sabem, elas percebem, elas são transformadas ao fazerem atos de caridade. Sabe o que as pessoas sedentárias espiritualmente dizem sobre isso? Que isso é legalismo. Tem que ficar sentado lá com o seu traseiro na igreja, esquentando o banco e não fazer absolutamente nada. Esse é o correto. Esse que é o cristão. Ele vive pela fé. Deus faz tudo, né? Meus queridos, nós temos unha para se coçar. Minha cabeça coça aqui, eu coço, eu não fico orando assim, ó, mande um anjo coçar minha cabeça. Deus iria falar, larga a mão de ser vagabundo, rapaz. Coça aí. Então as pessoas estão esperando que Deus faça nelas o que ele não prometeu fazer. Deus não prometeu desenvolver os frutos por nós. Deus não prometeu cultivar os frutos do Espírito por nós. Então, repito o que eu já falei num desses vídeos. Se você aguardar isso, vai passar 10 anos, vai passar 20 anos, vai passar 30 anos e você não vai ter os frutos do Espírito. Você não vai ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Você vai continuar, aliás, vai piorar os maus traços de caráter que a vida te ofereceu. Porque esse que é o problema. Para encerrar o vídeo, a todo momento nós estamos fazendo exercícios espirituais para o lado mal, de ter um caráter distorcido, ou para o lado do bem. Não tem como estar isento. Não tem como não se mover. O mundo está sempre em movimento. Esse vai ser um vídeo importante que eu ainda vou fazer sobre o movimento que existe no mundo espiritual. Então, nós estamos piorando ou melhorando. Não tem meio termo. E outra coisa, apenas melhorar não satisfaz a Deus. Deus pede transformação. Deus fala que o velho homem precisa morrer. Ele não diz que ele precisa melhorar. Precisa morrer. Só o novo homem tem salvação. Só o novo homem tem condições de fazer aquilo que Deus quer. Só o velho homem, os seus velhos hábitos, velha maneira de pensar, ele não vai ser salvo. Eu estou dizendo então que um ateu,
ele vai ser salvo porque ele faz algumas coisas boas. Não falei isso? Não. Mas ele vai viver melhor nessa vida. E aquele cristão que desprezou a Deus, além de ele não viver bem nessa vida, ele não vai receber a outra, porque ele é um mau administrador. É o que a Bíblia diz. Um mau administrador dos bens dados por Deus não será salvo. Meus queridos, deixe o seu like nesse vídeo. Nós precisamos crescer o canal. Precisamos impressionar o YouTube. E quem faz isso é quem assiste o vídeo. Nós que fazemos os vídeos não temos como fazer nada, não temos como mudar essa situação. Se você deixar seu like, você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, com a intenção de nos ajudar, com a intenção de que mais pessoas aprendam as coisas de Deus, então, assim você vai estar colaborando com o crescimento do nosso canal. Essa questão do Pix, eu vou falar outra hora de novo, é uma ajuda que nós precisamos, tá? Para melhorar o canal. Essa semana tivemos que comprar um novo microfone, chegou aqui hoje. O último eu comprei, não deu certo, não é bom. Você pode comparar o som dessa gravação com a semana passada, você vai ver que o de hoje está bem melhor, o som da semana passada não demos sorte com aquele microfone, não é bom. Está funcionando lá, não quebrou, mas não é bom. Então, isso é o que nós pedimos. Pedimos também, encarecidamente, que você ore pelo nosso trabalho. Ore pelo nosso canal. Esse canal não é a única coisa que nós queremos desenvolver nesse ministério para Deus. Nós queremos fazer mais coisas, mas ainda os nossos recursos são pequenos e nós vamos ficando por aqui, por enquanto. Que Deus abençoe você. Pratique exercícios espirituais se você quer ser uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém.